No outro dia estava a falar com um francês do Arte, o Bruno Patino, tem um estudo, tem um estudo, onde diz que a atenção do peixe vermelho é de 8 segundos, e a atenção do ser humano neste momento, a grau de concentração da atenção é de 9 segundos. Portanto, temos uma capacidade de atenção neste momento só 1 segundo acima do peixe vermelho. Isto foi há uns anos, portanto já devemos ter menos. O que é que isso diz de nós? Que andamos, se calhar, com... Não sei o que é que pode dizer. Eu acho que este tempo, não é, para pensar, este tempo para refletir, o tempo para ler, e tentar perceber o que é que está ali, todas as camadas, o tempo de olhar para o outro, não é? O tempo de não estarmos sempre a querer, nós estamos sempre a querer não perder pitada. O que é isto de não perder pitada, não é? Eu não sei, mas é uma voragem e nós somos todos, andamos todos nela, não é? Engolidos, não é? Onde fores, por onde vais, sente os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A minha entrevistada é uma das mais conceituadas jornalistas culturais portuguesas. E se é conceituada, é por justo mérito, porque é muito boa no que assina, além de séria e honesta no jornalismo que faz. E nunca se deixou levar pelo ego, o que é ainda mais raro. Chama-se Isabel Lucas, é crítica literária, repórter e sempre a conheci como uma máquina de trabalho, a abrir-nos a janela para as novas histórias e enredos imaginados pelos escritores mais relevantes do país e do mundo e a fazer as questões mais interessantes, sem se impor. E nesse caminho, leva-nos pela mão, com sageza, até aos mistérios, escombros e glórias das 1001 personagens da ficção e da vida real, que ela conta nas páginas dos jornais e dos seus próprios livros. Isabel Lucas começou a fazer jornalismo na televisão e passou pelas redações de alguns dos principais jornais e revistas portuguesas. É freelancer desde 2012, o que quer dizer que é dona do seu tempo, mas como produz muito, o tempo é para si um cavalo indomável entre deadlines apertados e stresses de fecho, montanhas de livros para percorrer e há sempre um bocado de texto para acrescentar e mais uma viagem longa para fazer de mochila às costas, com o caderno de notas na mão e mais um programa para gravar, uma aula para dar e uma conversa com a porteira do prédio para ouvir. E a noite a ligar-se ao dia, como um parágrafo se liga ao outro, para depois ser aparado, como se faz com a relva fresca, entre cortes e mais cortes, e depois de caçar algumas gralhas, e algumas dessas gralhas passaram a estilo, como já o disse o seu ex-editor Vasco Câmara, o texto toma a sua forma final para a podermos ler. Com gosto. Porque é com gosto, pensamento e curiosidade que Isabel questiona e escreve. Desde há muito que Isabel Lucas assina regularmente para o Jornal Público, colabora com a revista Ler, com a 451 e com a Antena 3, na rúbrica literária Paraíso Perdido. Até ao momento tem 4 livros editados, entre eles Isabel Lucas, Conversas com Vicente Jorge Silva, que eternizou a cumplicidade e amizade que tinha com um dos grandes nomes do jornalismo português. Assinou depois Viagem ao Sonho Americano, uma rota literária on the road que se iniciou em 2016 e que a levou a percorrer 27 estados americanos. Histórias que vão até à América Profunda, aquela que votou de novo massivamente em Trump para líder de uma nação fraturada. Aconselho a leitura deste livro que voltou às livrarias com nova edição. O que terá mudado na América desde essa altura? Em 2021,
Isabel Lucas publicou também Viagem ao País do Futuro, sobre outra viagem descoberta, desta vez pelo Brasil, um país tão próximo quanto distante. E este mês acaba de lançar um novíssimo Conversas com Escritores, onde reúne algumas das entrevistas mais memoráveis que fez ao longo do tempo a 17 dos escritores mais importantes do mundo e revela alguns dos bastidores desses encontros. E que mais? Em 2022 foi curadora da programação do Pavilhão de Portugal na Bienal do Livro de São Paulo, é curadora do Prémio Oceanos de Literatura e professora adjunta convidada da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa. Em 2021, venceu a primeira edição do Prémio Jornalismo de Excelência Vicente Jorge Silva. Vamos ver até onde vai esta conversa, que andará certamente entre a literatura e a vida real, entre o país e o mundo e entre o real e a ficção. Imagino que Isabela há muito pensa o mundo a partir da literatura como uma lente ou lanterna importante para iluminar obscuridades no caminho. É assim? Vou perguntar. E quanto a isto cito o ensaísta e autor britânico Salman Rushdie. O mundo da imaginação e o mundo objetivo sempre se sobrepuseram. As coisas têm de ser imaginadas antes de se tornarem realidade. É preciso imaginar uma roda antes de se fazer uma roda. Sempre houve transições entre o mundo nas nossas cabeças e o mundo à nossa volta. Mas o que está a acontecer de forma mais perturbadora é a confusão acerca da verdade, em resultado da combinação de duas coisas: novas tecnologias de informação e um grupo de políticos sem escrúpulos. Há um problema quando muita gente não é capaz de distinguir entre mentira e verdade. A ficção é diferente da mentira. Fim de citação. É na sala de podcasts do Expresso onde começamos a conversar. Olá, Isabel Lucas, bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo, obrigada. Obrigado por teres vindo. Obrigada, eu. Então vamos saltar juntos? Bora. Bora. Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automobil, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobil. Começo por isto. Tenho a ideia que pensas muito o mundo, a vida, a partir da literatura, desde há muito tempo. E eu pergunto-te o que lancei na introdução. Se os livros são para ti uma lanterna ou lente importante para olhares e interpretares o real. Curiosamente, eu nunca pensei nisso dessa maneira, porque eles sempre estiveram muito presentes desde que eu me lembro. Eu sou filha única e vivia naquilo que se chama um casal, ou seja, sou do Oeste e neta mais velha dos dois lados, e fui uma criança solitária até aos 4 anos, mais ou menos. E a minha mãe mantinha-me sossegada, porque eu era completamente irrequieta, através da leitura. E eu não descansei enquanto não comecei também a tentar perceber o que é que estava ali. E comecei a ler muito cedo, nas cozinhas das minhas tias, das minhas avós, e para tentar descobrir o que é que estava atrás daquelas letras. Isto dito assim parece quase um clichê, mas eu sentia mesmo a necessidade. Era como se aquilo me desse acesso a qualquer coisa que eu não dominava, e portanto a partir do momento em que consegui juntar letras e dali saírem palavras e saírem sentidos, eu sempre vi o mundo a partir daquilo, e portanto os livros foram-me dando aquilo que eu não tinha à minha volta e a partir dos livros eu ia encontrando referências, ia encontrando paralelos, ia encontrando outros mundos. Era mesmo aquela coisa de viajar e a sensação de conhecer pessoas, não é? Conhecer outros, não é? Conhecer, Sair dessa tal solidão. Sim.
Mas também os livros formaram-te enquanto mulher, enquanto pessoa também, não é? No pensamento, na forma de olhar. Sim, e nunca é só uma forma de olhar, não é? Essa coisa de a verdade vem nos livros, essa ideia, para mim nunca a vi dessa maneira. É como se um livro diz-me uma coisa, outro livro diz outra, e aquilo não é necessariamente, um não desmente o outro. E vais criando o teu pensamento a partir daí. Sim, obriga-nos a refletir e a chegar a tirar as nossas próprias reflexões sobre o mundo, ou seja, a desconfiar, desconfiar no bom sentido, não é? Isto é quase uma coisa do jornalismo, depois também, que se leva para o jornalismo. Aquilo que nos é posto à frente suscita perguntas, não é? E esta pergunta é quase, quando eu digo desconfiar não é no sentido de não levar a sério, é no sentido de aquilo me permitir fazer uma espécie de isto é uma onomatopeia, não é? Mas vamos lá ver então o que é que está por trás disto, o que é que leva a isto, o que é que... E é uma permanente descoberta, é como se pegar num livro... hipoteticamente é uma viagem que nunca mais acaba, porque aquele livro, aquela leitura, aquela página remete para outras coisas. Eu vejo sempre isto desta maneira, e a relação que se vai tendo também com os livros vai-nos acompanhando também na relação que vamos tendo com o mundo, ou que eu vou tendo com o mundo, não é? Inicialmente eu não estragava uma lombada, não riscava livros. Agora eu à medida que o tempo vai avançando, eu aproprio-me dos livros, eu escrevo, eu dobro páginas, não tenho nada dessas coisas. É como se eu sou incapaz, e tornei-me incapaz de ler sem um lápis ou sem uma caneta. Eu também. E é como se aquilo me ajudasse a apropriar. É quase uma coisa, é mesmo físico. Portanto, os livros, para mim, eu não existo, eu não consigo conceber sem livros. E não é necessariamente o papel, esta relação romântica que temos muitos de nós com o papel, e eu continuo a gostar do papel, mas eu leio e-book da mesma maneira. Tranquilamente. Sim, da mesma maneira. Permite-me sublinhar, permite-me riscar, permite-me descobrir imediatamente o que é que eu quero. Ou seja, se eu estou a fazer uma pesquisa, ponho um search e aquilo aparece imediatamente. Ou seja, como ferramenta de trabalho é extraordinário. Eu não teria conseguido, por exemplo, fazer as reportagens que fiz no Brasil ou nos Estados Unidos se não fossem os e-books. Nunca terias feito uma viagem tão longa com não sei quantos livros às costas. Não, e ter essa biblioteca às costas ir-me a constranger, não só em relação ao meu movimento físico, não é? Porque não há costas para tanto. Sim, como já estava a limitar, eu já ia só condicionada com aqueles livros que levava, e o que me permitia a descoberta do mundo era também a descoberta do mundo, aqui com muitas aspas, obviamente, era também a descoberta de novos livros. Eu estar a ler um artigo de jornal e descobrir ali e fazer uma pesquisa e descobrir não sei quantos livros que me ajudavam a entender um bocadinho melhor aquilo. E é muito fácil descarregar, portanto, é só um clique. E permitia-me, entre aspas, não levar o título para a reportagem, não é? Eu não ia atrás de nada em específico, eu ia atrás de encontrar qualquer coisa. Esta é uma espécie de predisposição para o que vem. E atrás da procura de encontrar qualquer coisa. O que é essa qualquer coisa? A qualquer coisa é aquilo que o acaso traz. Eu sou muito caótica. Para as outras pessoas que estão à minha volta, faz-lhes imensa espécie a maneira como eu funciono, porque eu cheguei a fazer a psicoterapia e ficava sempre muito perturbada com a história do eu não tenho planeamento, eu não planeio, eu não faço listas, eu não faço esboços, não funciono dessa maneira. E isto, cheguei a falar disto, e até que alguém me disse, mas tu não precisas de fazer isso, porque se tu fizeres isso estás aí contra aquilo que tu és. Eu sou muito intuitiva e eu gosto de ser surpreendida. Eu gosto de ser surpreendida no sentido, não há nada que... Enquanto jornalista, se eu vou fazer uma reportagem e se eu sei o que é que vou atrás, por um lado isso pode facilitar, de alguma maneira há uma coisa de partida que me leva, mas eu vou disponível para o que surgir e vou preparada para vir sem nada. Senão previ sem nada. Mas... E disponível para ser surpreendida e disponível para o outro, seja lá como ele se apresentar. Sim, completamente. E isso já me trouxe coisas boas e coisas más, mas normalmente traz-me coisas boas, porque quando se levam... Isto foi uma das coisas que me ensinaram lá os meus mestres lá atrás, que é estar com os sentidos todos ligados. E eu quando vou quando estou a trabalhar, e é muito difícil dizer quando é que um jornalista não está a trabalhar, não é jornalista? Mesmo.
Quando é que se está? Eu uma vez perdi uma carteira e fui buscar lá a polícia e o polícia naquela pergunta-me o que é que eu faço, eu digo que sou jornalista e pergunta-me se eu quando perdi a carteira estava a ser jornalista. E esta pergunta deixou-me perplexa porque eu não lhe soube responder. Não, e depois tive que, quer dizer, estava a ser jornalista, não há um 9 to 5, não é? Não existe isso, existe aquilo que pode acontecer a qualquer momento e os sentidos todos ligados, é um bocadinho isso. Portanto, para responder à tua pergunta, sim, os livros fazem parte desta coisa de se eu não tiver nenhuma ideia, abro um livro e aparece-me uma ideia. E aparece uma ideia. Está lá sempre. Caminho, há sempre um caminho. Sim. E estás por inteiro, sim, não é? Sim. Mas há aqui uma mistura que eu acho maravilhosa, porque tu preparas-te muito, nota-se que tu te preparas muito e depois está lá atrás e depois permites-te ao que acontecer, não é? Eu raramente levo notas para as entrevistas. Mas preparas-te muito. Sim, leio os livros, leio as biografias. Leio os livros. Já agora os vou entrevistar aos autores. Há quem não leio. Sabemos, eles andam aí. Sim, leio os livros, leio alguma coisa de biografia. Depende da pessoa que vai entrevistar. E nós sabemos que muitas vezes há muito pouco tempo para preparação, não é? É verdade. Se nos dizem, olha, tens que fazer uma entrevista daqui a pouco porque é o único momento em que a pessoa está disponível. O que é que nós fazemos com aquele tempo, não é? E no jornalismo aprendem-se técnicas que não sei exatamente como é que se passam, mas passa-se a fazer e cada pessoa tem as suas, que é de rapidamente absorver o máximo possível de informação para conseguir, não sei se é ler na diagonal. Eu ia dizer isso, que eu odeio assumir, mas quando tenho que ler um dia um grande calhamaço, é mesmo ler na diagonal e tirar notas e buscar pontos e partes importantes de um livro. E assumir isso, claro. E assumir, não chegar à pessoa e dizer como é que... Pronto. E há uma pergunta que é, quando é que nós estamos de facto preparados, não é? A falha. Como é que te relacionas com a falha? Vamos a isso, não é? Porque há sempre a questão, se fosse mais um bocado, se eu tivesse mais tempo, seja o texto, seja a entrevista, nunca sabemos o suficiente sobre a outra pessoa que temos à nossa frente. Aprende-se a lidar, é horrível, eu não leio os textos depois de publicados. Não, porque eu lido muito mal com isso. Então vá, esta conversa está a ficar extraordinariamente desarrumada, como eu gosto, e então isto vai diretamente ligar ao teu mais recente livro dos escritores, Conversas com Escritores. Tu não voltas às tuas entrevistas, mas voltaste aqui. Aqui foi um exercício. Como é que foi para ti? Foi curioso, algumas já tinham sido feitas há algum tempo, acho que a mais antiga que está aqui é de 2014 ou 2015, e foi curioso perceber que o mundo, perceber como o mundo mudou através da leitura de algumas destas entrevistas, perceber esse tempo, ou seja, passar o tempo sobre um texto ajuda-me a conviver com ele, melhor do que os textos que têm pouco tempo. E foi quase estar a ler como se não tivesse sido eu a fazer. E isso é muito bom. E como é que é o olhar? Porque também podes ter um olhar cruel, olhar para trás, não é? Porque é que eu disse esta palavra? Mas porque esta nada fez esta pergunta? Sim, esta pergunta está... se fosse hoje não teria feito esta pergunta. Mas o facto de terem sido feitas há algum tempo permitiu-me esse recuo sem uma crítica tão forte. Mas eu lido mal com a falha. Sim, lidas mal? Lido. E tu que andas em contrarrelógio, escreves de forma veloz, tu lês muito, ainda é outra coisa, tu lês muito e rápido. Sim. Mas estás sempre a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a escrever os tais zilhões de caracteres entre deadlines, as gralhas. As gralhas, sim. Como é que lidas com as gralhas? As gralhas que agora são estilo. Lembrei-me dos pássaros. Sim. As gralhas são as que falam muito, não é? Nunca se calam. E as gralhas nunca se calam nos textos? As gralhas são estridentes, são histriónicas. Mas às vezes são estilo, como diz o Vasco Câmara, sim, não é? ainda ontem o meu novo editor do Y, o Pedro Rios, me apanhou, e às vezes são muito cómicas. Pois! Sim, e eu sou extraordinária a criar gralhas ridículas alguma e embaraçosas.
Há muitas já são conhecidas. Por exemplo, quando o Moyane ganhou o Prémio Nobel da Literatura, ele tinha publicado um livro em Portugal, um único, que se chamava, e agora peço desculpa se vou enganar a dizer o título, porque eu também sou muito boa a trocar títulos. Sou uma troca-títulos. Adoro, que é melhor que troca-tintas. Sim. Que era Peitos Grandes, Ancas Largas. E eu escrevi o título como Mamas Grandes, Ancas Largas. E passou assim, saiu assim no jornal. Mas, isto não era uma caralho, é um erro, não é? Pois, é um erro. pois, Ontem sim. saiu qualquer coisa que era um pato suicida. E não era um pato suicida, era um pacto suicida. Só faz-me rir mais ainda. Portanto, mas há muitas. Isso é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. E já saíram algumas muito estranhas. Que depois Como é que eu tu aprendo a rir. lidas? Na altura li muito mal. Mal, não é? Por qualquer aças. Eu que não coro, sinto-me a corar, fico muito frustrada comigo e digo para a próxima, Isabel, não vais escrever textos tão depressa, vais ter calma, vais respirar, vais não sei o quê. Mas depois volto a cometer os mesmos erros. Eu acho que estou um bocadinho melhor. Mas tu és corajosa e brava e muito trabalhadora, porque tu atiras-te a fazer trabalhos, vou usar esta expressão, esta palavra que eu até não gosto muito, que é muito usada, épicos, esta coisa, tarefas super difíceis no tempo que tens, tu atiras-te a fazer. Porque eu lido muito mal com o tédio. E quando eu sinto que estou a fazer trabalho burocrático, ou seja, mais do mesmo, coisas que não são, sinto que não estou a aprender nada ou que já não me estão a dar, eu preciso daquilo que se chama pica. E estás viciada numa certa pica que é o comboio desgovernado. Nunca te fizeram esta pergunta? Não. Desconfio. Não, nunca tinha pensado nisso. Sim, se calhar tenho que pôr o comboio na linha, nos eixos. Ou não, mas... Não sei, porque isto não dá saúde a ninguém, não é? Pois. Não dá. Devo ter uma resistência física porreira, porque senão já tinha corrido mal. Eu conheço-te assim há décadas. Sempre com um sem fim de caracteres para escrever até daqui a bocado. Sim, não sei como é que... eu sou insone. E os meus dias eu conto com mais horas do que as pessoas normais, que precisam dormir mais horas. Mas eu também preciso dormir. Ligas os dias às noites. Sim, e as madrugadas aos dias. E vou achando que vou conseguindo. Não aconselho, não é uma coisa que aconselho. Mas voltando à falha, eu lido mal com a minha falha. Com as falhas dos outros eu não sou muito... Isto não é boazinha, não é isso. Eu arranjo sempre uma justificação para as falhas dos outros. Para as minhas eu sou muito... esfaquei-me. Mas és mais generosa que os outros? Isso não é essa pergunta. Não, essa generosidade, eu acho da falha dos outros. Acho que há umas que são muito divertidas, não é? Há falhas que são dos outros que são muito divertidas, como depois, passado um tempo, as minhas passam a ser. Eu rio imenso das minhas falhas. Com o tempo? Sim, às vezes não é preciso muito tempo, às vezes bastam 10 minutos, já estou a rir. Isso é ótimo. Como quando dou um trabalhão, também rio. Portanto, eu rio muito de mim mesma. O que me chateia mais é quando a minha falha implica outra pessoa. Ou seja, se eu errei e esse erro vai prejudicar alguém. Isso irrita-me muito. Se for só eu e a minha distração, a estupidez, porque às tantas, nós vamos aprendendo. Eu dou gralhas a escrever, porque escrevo muito depressa. Eu sou distraída, muito distraída, e há coisas que eu já sei que vou falhar. Títulos, eu tenho de ser hiper vigilante nos títulos, porque eu crio títulos. Portanto, o Pato Suicida. O Pato Suicida não era um título. O Pato Suicida era no meio de... eu estava a escrever um texto sobre um livro onde há um pacto suicida. E havia ali um pato suicida. Portanto, aquilo passou de uma coisa dramática para uma história que não se conta às criancinhas. Portanto, qualquer coisa do género. E depois eu atraio o disparate. Que é uma coisa que dá muito trabalho, atrair o disparate. Mas depois isso não dá boas histórias? Às vezes dá. Às vezes dá histórias muito boas, sim. E bons textos? Pois isso depois às vezes dá melhores ou piores, mas eu tenho que lidar com este meu efeito. Isto é o meu caos, não é? O meu caos é querer fazer muitas coisas
querer fazer coisas que nunca tinha feito, que nunca fiz, e depois ter estas idiosincrasias que são minhas e, portanto... Estamos a falar de gralhas e de pequeninas falhas, mas não há em ti falha de pensamento, ou seja, não há as falhas menos apreciáveis na nossa profissão, que é a não preparação, não estar por inteiro nos sítios, ou não pensar. Tu, no essencial, tu estás por inteiro, e isso Sim. é o que vale a pena, e a qualidade está aí, não é? Sim, se vou para uma reportagem ou se vou para uma entrevista, essa coisa de não levar as perguntas, não ter as perguntas à minha frente, porque aquilo é um elemento distrativo para mim. Eu estou a pensar na pergunta seguinte. Pergunta número 2. Pergunta número 3. Isso às vezes distrai da conversa. A entrevista é um lugar de escuta, não é? E estar a ouvir a conversa é não estar a pensar na pergunta que vou fazer a seguir, ou se estou a cumprir o alinhamento, ou se vai ficar alguma coisa de fora. E aquela conversa, aquilo que a pessoa está a dizer, pode-me dar pistas para coisas que eu não tinha levado, e se eu estiver preparada, eu consigo ir atrás, não é? E consigo, ok, a conversa não foi por ali, foi por outro lado, não faz mal. Eu aí também sou muito vadia nessa coisa, permite-me ser. E essas conversas vadias são as melhores, não é? E se te preparaste, certamente que vem a pergunta essencial, ou uma coisa ou outra que te... Sim, há uma relação ali que se estabelece, e dessa relação nasce qualquer coisa, não é? E depois também, depende muito do entrevistado, tu também deves saber isso. Há pessoas que no início, a primeira pergunta às vezes é sempre importante, pensarmos numa primeira pergunta, mas às vezes chegamos ao pé da pessoa e percebemos que aquela pergunta que tínhamos pensado como a primeira até nem faz muito sentido, não é? E às vezes são perguntas que são mais, não são tanto as respostas que elas vão gerar, não é? Mas são uma espécie de desbloqueadores de conversa, não é? Leva-nos a criar ali qualquer coisa que nos permite depois que a conversa vá por um caminho bom. Um ponto de partida. Sim, é um abrir de caminhos. Eu gosto desta ideia de desbloquear ali uma tensão, porque há quase sempre uma tensão, não é? Quando há um entrevistador, um entrevistado, alguém quer responder, quer dar boas respostas, não é? Quer parecer inteligente, e também quem está a fazer as perguntas não quer parecer propriamente estúpido, não é? Ou seja, estão os dois em papéis de exposição. E, portanto, tu falas de performance, falas de exposição, não é? Falo de exposição, há uma sim. exposição, há uma vulnerabilidade. Não é por acaso que eu digo vamos saltar juntos. Porque é isso. Porque vamos estatelar-nos, ou vai ser um bom mergulho? Vai ser de chapa ou de cabeça? Isso nunca se sabe. E estamos juntos nisso. É por isso que eu digo que vamos saltar juntos. Falas de vulnerabilidade de ambos, que é muito inteligente da tua parte, e se calhar menos evidente para quem está do outro lado só apenas a ler, porque quem entrevista, como tu dizes, também se expõe. Sim, é isso. Eu no outro dia estava a falar disso. É uma coisa que ninguém nos ensina, não é? Quando estamos a estudar jornalismo, ou ninguém nos ensina. Nós temos ou não noção disso. E eu lembro-me das primeiras entrevistas que fiz, eu estar muito preocupada, porque a minha pergunta se ia ler, não é? Ia estar pública. Tive essa sensação muito forte, que é eu tenho que ser, eu não posso, esta noção de exposição, de estar ali, eu estava naquela pergunta que estava a fazer, não é? Eu que sou uma pessoa muito tímida, tive essa noção de que eu tenho que fazer perguntas que não sejam propriamente estúpidas. Eu não posso, essa coisa de facto de sentir pela primeira vez isso que nunca me tinha sido dito, ou que eu nunca tinha sentido, a não ser quando vi aquela pergunta escrita e impressa no papel. Isso, quando é muito forçado, muito postiço, nota-se. Para ser inteligente, nota-se e fica ridículo, presunçoso, não é? Sim. Que cai para o outro lado, não é? Sim, e esse equilíbrio é difícil. E depois cada um tem o seu estilo também. Depois percebe-se que cada pessoa faz as entrevistas da maneira que quer. Eu sei que não funciona comigo levar notas. Já experimentei e não tens nada, não gosto. não tens nada por perto? Não. Nada apontado? Não.
Está tudo na cabeça? Sim, às vezes, dependendo se vou preparar ou não alguma coisa, posso levar tenho sempre, se for escritor, tenho sempre os livros muito sublinhados, portanto tenho ali o livro à minha frente e posso abrir tirar excertos, porque há pessoas que fazem testes. Como? Claro, deixa ver se ela leu o livro. Se ela leu mesmo o livro. E muitas vezes não te perguntaram, afinal leu mesmo, sim, a meio da sim. entrevista. Com já espanto, me fizeram isso com um espanto assim muito audível. Então, mas... Sim. Mas há muita gente há alguns que fazem teste, então é bom, uma pessoa está preparada para o teste, não vai aparecer ali um teste a meio da entrevista. Uma prova oral. E é quase sempre muito subtil, assim, de uma maneira muito subtil. Como é que se chama mesmo? Como é que se chama mesmo aquela personagem? Agora não consigo. E se tu não sabes, não é, aquilo é chato. Aquilo pode ir para um mau caminho, que sim, é uma distância. Pode criar uma suspeita do género da conversa esfriar. Tramados. Por algum motivo. Sim, há pessoas tramadas. Os egos. Aliás, pronto, a entrevistar tantos escritores e grandes nomes da literatura, muito ego também ali, não é? E como descodifica, pronto, é o caminho de descodificar a história e o que levou à história e os processos. E os processos até que ponto está ali o escritor, a escritora e o ego. Sim, mas curiosamente as pessoas que se dão mais em entrevista, ou seja, aquelas que há uma das coisas mais fascinantes para quem está a entrevistar é sentir que o outro está a produzir pensamento que não antes não o fez, e sentir isso é muito bom. E as pessoas que muitas vezes são mais generosas nisso são os escritores mais conhecidos, não são esse ego que muitas vezes se fala, e há muito ego em todas as áreas os artistas vivem com o ego, não é? É claro, normal, claro. nada contra, desde que o ego muitas vezes não se sobreponha ao resto, mas não são esses grandes escritores muitas vezes os que têm que são mais egocêntricos. Muitas vezes são pessoas que quem não se espera ou que não têm ainda não ganharam ainda essa dimensão que fazem exacerbar o ego, e às vezes é difícil. Dá más entrevistas nesse caso. Sim, e vezes... papagaiam-se, não é? Sim. Tem quase autoplagiam-se nas respostas, não sim, é? Que é uma levam coisa perguntas muito formatadas, já responderam. Porque a coisa é, o que é que nós que fazemos entrevistas vamos perguntar a alguém que já deu centenas ou milhares de entrevistas, não é? Esta coisa de que valor é que eu vou, o que é que eu vou perguntar a esta pessoa que lhe permita sair daquela coisa do já disse tudo, não tenho nada para dizer, vou dizer mais do mesmo, blá blá blá, blá blá blá, não é? E a preocupação de quem faz a entrevista, ou de eu quando vou fazer essa entrevista, também é tentar satisfazer eu tento ler muitas entrevistas das pessoas, às vezes não dá, há pessoas que não querem porque dizem que contamina, eu não gosto de nada, porque se eu ler muitas entrevistas eu consigo perceber aquilo, ou seja, a primeira coisa que eu tenho que satisfazer é a minha curiosidade. Eu também sou para essa via. Se eu estou a fazer perguntas para satisfazer só a curiosidade dos outros, isso nota-se na entrevista, é uma entrevista mecânica, não é? E isso, eu não gosto disso, não gosto de fazer isso. E portanto é esta coisa de a primeira pessoa a quem eu tenho essa pessoa tem que me agarrar enquanto entrevistador, não é? Enquanto entrevistadora. Se não me agarrar, eu também não sou capaz de fazer as perguntas que talvez o levem a dar respostas que ele ou nunca tenha dado, ou vai dar de outra maneira, ou que o façam pensar nas coisas de outra maneira. Portanto, é isso que são estas dinâmicas que entram muito em jogo. Uma questão que eu quero trazer para aqui, que tu abordaste logo de início, a verdade, há várias verdades nos livros, e eu queria citar aqui 2 escritores que tu entrevistaste, e discute-se tantas várias narrativas, as várias verdades, as verdades alternativas. Helena Ferrante afirma no teu último livro que só a ficção literária permite dizer a verdade. Pergunto se dirias o mesmo. Só a ficção literária permite dizer a verdade. Uma certa verdade. Sim, já o que é a verdade, não é? Já entramos aqui nos domínios da filosofia, não é? O que é a verdade? A verdade é o contrário da mentira, dirão. Sim, a verdade aqui tem a ver muito com, e eu acho que na literatura e na arte tem a ver muito com uma espécie de honestidade, honestidade de quem escreve, ou seja, não haver a pose ou não se partir do princípio
há quem diga que se escreve a partir da experiência, não é? Isso, seja lá o que for, não é? E a sinceridade ou a verdade não são necessariamente coisas bonitas, não é? São às vezes coisas muito feias, e é não escrever segundo uma receita, é não escrever segundo uma espécie de moda, é ir atrás dessa, fala-se muito em voz, não é? Quando se encontra a tal voz onde nós encontramos ali uma espécie de verdade, não é? Esta voz é verdadeira, no sentido de ser verosímil, muitas vezes. Vemos ali qualquer coisa que nos leva para um sentimento, um território, uma emoção que reconhecemos como verdadeiro. E tem a ver com este reconhecimento, não é? O nosso reconhecimento do que é real e não é forjado. E também há aquela ideia de que através da ficção se dizem verdades, ou se vai mais longe na exposição, que na vida, no cotidiano, não conseguimos expor-nos tanto, ou os escritores não se conseguem expor tanto, não é? Sim, e até que ponto é que nos interessa a verdade factual, não é? Claro. A verdade factual é o que é. Agora, a verdade transformada em literatura, o que é a literatura, a relação entre literatura e verdade, não é? Que é sempre uma coisa difícil. Já fizeste muitas vezes essa pergunta a escritores e a resposta nunca é igual, e é daquelas coisas que dá sempre muita discussão, o que é isto, não é? Esta relação entre literatura e verdade. Tem a ver com arranjar uma linguagem que permite transformar aquilo que é facto, ou aquilo que é, em qualquer coisa diferente, em qualquer coisa que... no outro dia estava a falar com uma pessoa e ele utilizou esta palavra, e eu gosto dela para aqui, reverber, não é? Nós sentimos aquilo ecoar de alguma maneira. Por isso muitas vezes nós lemos um livro e dizemos, eu não gostei muito deste livro, mas depois aquele livro não nos larga, por alguma razão. Há ali uma personagem, há ali um ambiente, há ali qualquer coisa que ficou. Porquê que ficou, não é? Porque aquilo tocou-nos em algum sítio, e se calhar aí houve ali há verdade, né? Ou seja, quando há esse toque, não é? Quando alguém se reconhece em qualquer coisa que há ali, e que aquilo fica, permanece. Às vezes não sabemos o nome da personagem, perdemos o enredo, mas há um ambiente, há qualquer coisa que fica. Esse livro provavelmente é um livro que tratou da verdade, não é? Chegou. E o Salman Rushdie diz o seguinte: a ficção é diferente da mentira. Isso é a mesma coisa. É a mesma coisa, não é? Porque há muitos escritores que vão por esse lado mais fácil, se calhar, ou põem-se num lugar que não é aquele onde lhes é permitido chegar a essa tal essência, não é? E mentir, e hoje estamos muito a tentar lidar e perceber o que é isto da mentira e que papel é que a mentira tem nas nossas sociedades, e mente-se muito, e há muita literatura mentirosa nesse sentido, não é? A literatura que se põe em bicos de pés, a literatura que quer fazer parecer aquilo que não é, quer agradar também, porque é o que está a dar, é o que está a vender, é o que... é uma pose quase, não é? E a pose é o contrário, se calhar, da verdade, não sei. Mas estavas a falar da mentira, e a mentira, neste momento, e o Rushdie também tem falado muito disso, não é? Até que ponto é que... qual é o papel da mentira nas nossas sociedades? E nestas eleições que nós tivemos agora, não é? Na América. Assim, a mentira... deixou de ser, há uns anos, se calhar há 10 anos ou 15 anos, um político ser apanhado numa mentira era uma espécie de vergonha, não é? Era a última coisa que podia acabar com carreiras, saía de cena. Podia ser muito complicado. Neste momento a mentira é só mais um fait divers, não é? Já não anula candidatos, deixou de ser um valor. A verdade deixou de ser um valor. E a mentira deixou de ser um valor no sentido de valoração de discurso. Ou seja, o facto de eu dizer um discurso que contém não sei quantas mentiras, aquilo deixou de pesar na balança. A quantidade de mentiras. Será exatamente assim? Ou há determinadas mentiras que vão de acordo com o que as pessoas querem ouvir? E se as pessoas querem ouvir que os imigrantes comem gatos e que nos estão a tirar o dinheiro, se Trump diz isso, essa mentira colhe votos? Eu não sei se é mentira que colhe votos, mas não tira votos. Mas não tira votos. A coisa é essa. As pessoas já não se importam que ele seja mentiroso. As pessoas, quando diz muitos outros políticos, eu acho que o votar
quem decide votar muitas vezes não é pelo facto de estar a ouvir uma mentira ou de saber que aquele candidato é mentiroso que vai deixar de votar. Portanto, pode-se mentir. Já é permitido mentir. Agora, o que é que não é ainda permitido? E essa é a pergunta. E esta campanha trouxe, e há muitas pessoas neste momento já a falar disso, que é até que ponto ou será necessário repensar o modo de fazer campanhas. Como é que o que é que importa aqui? Porque a desinformação e a informação, temos programas que nos vêm dizer o fact-checking, tudo isso, enquanto valor jornalístico é fundamental. Não é? Para desmontar, mas a mentira anda muito mais veloz do que o fact-checking. Mas socialmente, até que ponto é que isso depois faz com que os comportamentos das pessoas mudem? Porque são muitas as teorias, muita desinformação que está no ar, e portanto como é que as pessoas lidam com tudo isto pela primeira vez, não é? Ainda não se chegou a nenhuma ideia ou conclusão sobre como fazer diferente para fugir a estes populistas, não é? Sim, acho que estamos a aprender a lidar com isto sem saber muito bem o que fazer com isto, não é? Acho que é uma era de perplexidade, sobretudo. Viagem ao sonho americano, andaste de mochila às costas por 27 estados na América, e andaste pela América Profunda também. Sim. O que é que terá mudado ou não mudado desde esse tempo até agora, até este resultado, com Trump a voltar de novo à Casa Branca? Pois, eu não estive lá nestas eleições, nesta campanha, mas o que me é dado a ver é que o essencial mantém-se, não é? Vimos alguns temas novos surgirem, nomeadamente a questão das identidades, não é? Houve muita questão de se as mulheres iriam votar, que peso é que teriam as mulheres na campanha, sobretudo as mulheres negras. Também se falava muito de que era preciso conquistar do lado dos democratas o eleitorado masculino, negro e mais jovem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há nos meios mais urbanos a população mudou. E tem novas consciências, novas... Mudou porque há mais negros que tiveram, entretanto, acesso à educação, uma educação maior. Houve uma segunda e terceira fase de imigração em que as pessoas conseguiram conquistar papéis na sociedade que não tinham anteriores, e, portanto, a população, as dinâmicas estão a mudar, porque as dinâmicas da população também estão a mudar. Mas, no essencial, os problemas do interior, daquilo que é o interior dos Estados Unidos, que é imenso, não é? E são muito diferentes. Se falarmos do interior mais a sul, é muito diferente do interior a norte. Isso tudo se vai mantendo, e as expectativas dessas pessoas que perderam poder de compra nas últimas décadas imensa. A classe média, os salários estão estagnados há muito tempo. Isto quer dizer a inflação a subir, portanto o poder de compra decresce. Depois há uma sensação que eu percebi, que é muita gente, e sobretudo e aí é transversal em termos de raças ou de género, o interior acha que Washington, dito assim, só se lembra deles nas campanhas. E é essa zanga, não é? Sim, é uma zanga contra o sistema. E se aparece alguém que vem de fora do sistema com algum discurso, seja ele qual for, salvífico e até surreal. É um voto zangado. São pessoas que estão muito zangadas e que estão a escolher contra. Estão a votar contra. Há uma América esquecida de há muitos anos. Essa América de estados profundos que não estão em Nova Iorque, que não estão nos grandes centros. Sim, e depois também para quem vem de fora é difícil perceber uma coisa, que é, sim, há estas dinâmicas todas que existem, mas depois percebe-se, é muito difícil lidar, e eu lidei com muita gente que tem discursos xenófobos. Racistas, machistas, homofóbicos. Sim, e como é que, sendo jornalista, nós conseguimos continuar a fazer perguntas àquela pessoa sem que o nosso semblante traia? E depois nós perguntamos, mas eu não deveria...
eu parti para estas coisas e normalmente parto para isto sempre naquilo que eu chamo mais uma vez o lugar de escuta. Eu quero ouvir, eu quero perguntar, eu quero interpelar, E as sobretudo razões. ouvir. E eu ouvi sobretudo pessoas que estão há muito tempo zangadas e pessoas que não se revêem propriamente nos mesmos ideais. Portanto, estamos a falar de um país que tem o tamanho de um continente, que é habitado por pessoas que vêm de todo o mundo. Já não são só os europeus que se fixaram na Nova Inglaterra e depois foram para aí fora à conquista. Não, são pessoas que foram chegando ao longo de décadas de todo o mundo, que se fixaram e que têm expectativas diferentes em relação àquilo que querem daquele país. E novas e visões diferentes da América. Não é? Sim, muito diferentes. Muitos constroem pequenas comunidades, as suas próprias pequenas comunidades, como se estivessem nos seus países. Basta ver os portugueses. Os portugueses não são os únicos. Os portugueses estão ali, muitos fixaram-se em comunidades, têm quase tradições congeladas que nós já não temos aqui, arranjam uma língua que é entre a língua portuguesa e a língua inglesa mas são muitos. Os polacos fazem o mesmo, os irlandeses fazem o mesmo, os coreanos fazem o mesmo. Há muitas semi-comunidades neste mundo imenso que é os Estados Unidos. Perguntar o que é que une estas pessoas, se é esta ideia de será que os une, e aquelas pessoas que estão a pensar naquilo que são as grandes bases da democracia. Nós queríamos acreditar que sim, não é? Queremos acreditar que sim, mas muitos foram para a América, não é? Esta coisa, né, que nós chamamos América, que são os Estados Unidos da América, para ter uma vida melhor. O sonho, atrás do sonho, não é? Sim, e este sonho também é mais uma vez uma mitificação, não é? Claro. Que um dos escritores que está aí no livro da Viagem ao Sonho Americano, não está no outro, mas podia estar, o Richard Ford dizia que o sonho americano é uma construção europeia, e não deixa de ter alguma razão nisso, não é? Porque foram os europeus colonos os primeiros a chegar lá, porque normalmente viviam à margem na Europa e iam para ali como uma expectativa, né? Era ali que iam vencer. Ocupar terras de indígenas, entretanto há a questão da escravatura. Estados Desunidos da América. Há um autor que fala disto, que te disse, não é? Que a desunião na América vem desde sempre, não é? Sim, e houve uma Constituição que tentou de alguma maneira de ser uma salvaguarda para isso, não é? E também já se questiona até que ponto é que a Constituição não devia ser mexida, se é que a Constituição americana, que é a mais antiga, não é? Se não tem ali elementos que devessem ser mexidos. Porque quando se fala com alguns americanos ainda dizem que aquilo que mantém os Estados Unidos unidos é aquela Constituição, que é uma Constituição armadilhada para que a democracia não caia, não é? E os Estados Unidos continuem a ser uma democracia. Os demónios americanos estão à solta, não é? Voltaram a estar à solta, a expressão até é tua, e eu convidava-te a ler um excerto deste teu livro, que tem agora uma nova edição, uma nova introdução, muito atualizada, aliás, que mergulhamos então em determinada paragem da América. Os pés pisam a plataforma e vem ao rosto um ar gelado que faz despertar do torpor de 6 horas de viagem. O último comboio do dia é mais lento. Grande parte do trajeto entre Boston e Newark é feito ao ritmo de um sono pouco profundo. Corpos mal acomodados nos bancos e as luzes da rua a iluminarem a carruagem como um grande ecrã a passar, veloz, imagens no escuro. São 3:30 da madrugada e agora só resta o frio e a náusea súbita quando se abre a porta para o grande átrio da Penn Station de Newark. Urina, vômito, suor de muitos dias, um bafo quente que carrega toda a repulsa e gela mais do que o frio. Como avançar? Há dezenas de homens e mulheres deitados no chão, encostados às paredes, arrumados nos degraus como em beliches. Abrigam-se da temperatura negativa da rua e dormem ali. Da penumbra dos corredores à luz branca dos espaços centrais, quase não há um lugar vazio. Junto a uma das portas, uma mulher está sentada. Parece descascar uma laranja, mas mais perto percebe-se que não tem nada nas mãos. É só um gesto que replica outro gesto. Quem passa tem de fazer uma espécie de gincana por entre vultos, corpos que parecem trouxas de roupa. Há uns olhos abertos a fixarem-se noutros olhos abertos e o entreolhar é insuportável para ambos. A partir da 1 da manhã,
E mais ou menos até às 5, as estações de comboios da América abrem as portas aos sem-abrigo e nesses momentos, naqueles espaços, não cabe a cumplicidade. Ela não é suportável. Nessas noites, na Penn Station de Newark, como em muitas outras estações por todo o país, há apenas quem não queira ser visto e quem não queira ver. Uau! Um dos lados da América, Newark, nas imediações de Nova York, não é? Onde há uma comunidade grande de imigrantes portugueses. Porquê é que escolheste esta parte para ler? É a América das pessoas que não querem, que não são vistas e por vezes não querem ser vistas. Sim, as pessoas que andam nos seus horários de trabalho, de escritório, passam naquela estação, naquela e em muitas outras estações, e não veem isto, quer dizer, veem-se sem abrigos, veem-se pessoas, com muitos tipos de fragilidades e de pobreza. Mas isto, se eu não tivesse vindo num comboio que me pôs naquela estação àquela hora, eu nunca teria assistido a isto, nem nunca teria percebido que isto é só um exemplo. Não é caso único. É uma estação, as temperaturas são negativas na rua, e então aquilo é um sítio onde as pessoas podem não morrer de frio e é absolutamente eu não sei que sentimentos é que se podem usar para descrever isto, mas há um olhar à volta para um país que tem das taxas de riqueza maiores e tem este tipo de não sei como lhe chamar, não é? De desamparo absoluto, não é? Sim. De desumanidade. Sim. Não é? Sim. E é nós sermos a única pessoa que está a passar ali, a passar, não é a ficar. Àquela hora, a sensação é, olha, não sei, silêncio, é muito pesado. É muito pesado. Morro no estômago. Os Estados Unidos também são assim. Há um desamparo social, não é? Dos mais pobres, dos miseráveis, neste caso, e também o desamparo no acesso à saúde, não é? É uma das questões. Sim, é sempre uma das questões. Sempre por resolver nos Estados Unidos, não é? A saúde, a educação, não é? Os créditos, não é? As pessoas que vivem com créditos em cima de créditos, hipotecas em cima de hipotecas. Esta espécie de... Para nós é muito estranho. Capitalismo que vai comendo por dentro. Sim, e quem quer estudar tem que pagar. Ou seja, é sempre dinheiro, não é? Há sempre transações que têm a ver com dinheiro. O sorriso que se abre numa loja não é simpatia, é uma expectativa de compra ou de venda, não é? E quantas vezes mesmo fora da porta também com a expectativa de ganhar algo com o outro, não é? Sim. Mas há muita generosidade. Eu encontrei gente maravilhosa e fui muito ajudada e isso existe. Não há aqui... Claro. Os pontos cinzentos são muitos. Os contrastes também. Os contrastes. Agora, é esta surpresa. Se eu tivesse planeado a minha viagem, eu não teria apanhado um comboio que tivesse parado às 3 da manhã e não planeei, perdi o comboio e aquele comboio levou-me ali. Portanto, é isto que eu estava a falar há bocadinho, está disponível. Exato, e um atraso leva-te a olhares o sítio errado. Leva-me a um lugar menos óbvio. Propositadamente, se calhar eu não teria ido lá. Acharia que ia ser uma voyeur e eu não quero nunca ser voyeur enquanto jornalista. Como é que se faz para não ser? Não sei, é tentando não usurpar. Por exemplo, se eu estou num sítio delicado, eu não chego exato a fazer perguntas, não é? Não me interponho, eu fico no meu canto, tento ser o mais discreta possível, tento que ninguém me veja, se possível. Às vezes isso não acontece, mas primeiro tento perceber onde é que estou, as pessoas que tenho pela frente, e só depois é que começo a interagir, se tiver que interagir, não é? E se sentiste disponibilidade da outra pessoa? Sim, para isso? porque há sítios, e eu jamais me ocorreria, por exemplo, fazer uma pergunta a qualquer uma destas pessoas. Se calhar alguém diria, mas devias tê-lo feito. Não sei, se calhar, mas eu
Não. Ora, lá está, estava a ser mentirosa em relação a mim. Não, acho que há coisas que não se fazem, Já ou que eu não tiveste, consigo fazer. já tiveste muitas brigas nos bastidores de redação para não deixares de seres quem és? Ou seja, porque é que não Brigas. fizeste isto? Sim. Porque é que não foste mais para ali? Não foram muitas, foram uma ou duas que entretanto, me deu para perceber que com aquelas pessoas ser-me muito difícil trabalhar. Por exemplo, enquanto freelancer não há muito isso, porque as propostas normalmente vêm do nosso lado. Então eu tenho sorte, tenho tido muita sorte com as pessoas que me têm calhado pelo caminho, bastante sorte. Mas houve uma ou duas, não mais do que isso, que é, por exemplo, estar a fazer uma entrevista e vir com a entrevista e acharem que eu não tinha feito as perguntas certas, porque era preciso, e era uma entrevista longa, muito longa, com uma pessoa muito difícil de conquistar, ou seja, de trazer, e eu tive que dar muitas voltas para conseguir ter aquela conversa. A pessoa que estava do outro lado, não conhecendo a outra pessoa, achava que eu não tinha feito perguntas muito diretas. Eu tentei explicar, e a relação ficou um bocadinho inquinada por ali. A partir dali foi muito difícil continuar a trabalhar. Ou então em situações em que nos mandam fazer reportagem com o título. Com uma ideia já pré-concebida. Exato, sais para a rua, vai buscar este título. Vais para a rua e agora arranja uma história que encaixe nisto. Isso é tão horroroso. Há um certo tipo de jornalismo assim, não é? E eu não consigo trabalhar com pessoas que fazem. Felizmente não tenho que lidar com isso, mas é uma sorte. Mas também não sei se seria jornalista ainda se tivesse que fazer isso, porque, como tu sabes, e como a maior parte das pessoas que trabalham no jornalismo e são freelancers ou não sendo freelancers, isto não é uma profissão onde se vai ser rico, e a partir de uma certa altura estamos aqui porque ainda nos dá algum prazer, ainda temos alguma curiosidade, ou então vamos fazer outra coisa qualquer, não é? Porque por isso mesmo, não é? Exato. E não estou aqui a condenar ninguém, no sentido que todas as pessoas têm as razões para estarem na profissão. A mim o que me mantém na profissão é a capacidade de continuar a alimentar uma curiosidade pelo mundo, pelas pessoas, enfim. Se eu não puder fazer isso, se começar a editar regras com as quais eu não concordo. Essa tua curiosidade é inesgotável. Basta abrir então o que tu disseste, o tal livro, abrir. E é uma coisa que eu tenho. Há bocado estavas a dizer que eu fazia não sei quantas coisas, e é por isso, porque eu estou sempre a ter ideias, e às vezes são ideias complicadas de executar, mas eu gosto disso. Eu gosto de. Eu estou sempre a olhar para as coisas. Às vezes dizem-me, mas estás sempre a trabalhar. Eu não sei se estou sempre a trabalhar, mas a pergunta nasce-me naturalmente das coisas, e apetece-me ir correr atrás da pergunta que estou a fazer. E como é que te relacionas com a palavra workaholic? Faz sentido? Se calhar faz sentido. E importa desmontar isto ou está tudo bem? Sim, quer dizer, eu tenho uma sorte imensa, que é, eu trabalho com o que gosto. E às vezes isso é difícil, não é? É difícil dizer quando é que se corta, porque sobretudo em profissões como esta, como jornalismo, que se alimenta do mundo, não é? Estejamos a fazer o que quer que seja, estamos a alimentar isto. Portanto, não vamos ver estamos a falar que vamos ver um espetáculo, aquilo já está a alimentar qualquer coisa, já surgiu ali alguma ideia, não é? Vamos ver uma exposição, a mesma coisa, estamos a olhar para o mar. E o mar a mim traz-me uma série de estímulos, pensamentos. Andar muito depressa numa cidade cheia de gente, aquele burburinho, as palavras soltas que apanhamos a mim leva-me sempre a qualquer coisa, né? Vou sempre atrás, e não faço isso de lápis na mão, até porque eu não percebo a minha letra, portanto é diferente. Tu és cá das minhas, adoro. Eu não tomo notas porque não percebo a letra. É verdade. Como é que fazes? Caramba, a nossa memória não é limitada. Há coisas que têm que ser, temos que escrever. Não faças género. Como é que fazes quando há determinada frase
ou palavra ou expressão. Vou ao telemóvel. Vais ao telemóvel. É o bloco de notas. Pois. Sim, ou gravo uma Gravas também? Sim. Tipo Às vezes durante a noite, naquela coisa, tive uma ideia. Agarro no telemóvel. À meia da noite? Sim. És assaltada por ideias sim. E o telemóvel. E outra coisa que eu tenho, faço exercícios de mnemónica. Às vezes tiro uma fotografia e sei que aquela fotografia me vai fazer lembrar de não sei o quê. Portanto, são truques. E é um grande caos, não é? Não tens uma pastinha muito certinha? Não tenho pastinhas de nada, não guardo os trabalhos que faço. Isso às vezes é um problema. No outro dia perguntaram-me por uma entrevista que eu fiz. Eu tenho que ir à hemeroteca, esse sítio maravilhoso, porque a entrevista era no tempo em que não havia digital. Eu não guardo, eu sou muito caótica nessas coisas. É tal história de não guardo o que faço. Porquê? Não sei. Essa viajante caótica, repórter também de outras fronteiras, também é o que te leva às histórias mais surpreendentes. Também foste ao Brasil, não é? Sim. Onde assinaste Viagem ao País do Futuro. Que país é este que o Stefan Zweig chamou de País do Futuro, mas na verdade é também um país que está a ajustar contas com o seu passado colonial, não é? Sim, essa é outra mitologia, ou seja, o título do livro da América, não é? A Viagem ao Sonho Americano e a Viagem ao País do Futuro são dois mitos, não é? A mitologia que o Brasil um dia se há de cumprir, não é? E a mitologia de que na América todos vão atrás do sonho. O Brasil, para mim, foi uma realidade completamente diferente daquela que eu vivi nos Estados Unidos. Eu conheço menos isto. É verdade, conheço menos o Brasil do que os Estados Unidos, conheço menos a literatura brasileira do que a literatura norte-americana, apesar de ter tido, e aqui tenho que falar de um nome, do André Jorge da Cotovia, que me apresentou a literatura brasileira, ele que publicou muitos brasileiros de qualidade, e graças a ele eu fui seguindo pistas e consigo ter algum conhecimento do Brasil. Eu vou-te perguntar à queima-roupa, 2 autoras brasileiros que gostas em particular? Gosto muito do Milton Atum, gosto muito do Guimarães Rosa. Isto é um clichê dizer que gosto do Guimarães Rosa. Na nova literatura há alguns nomes que eu gosto do Joca Rainers Terron. Não quero dizer muitos mais nomes, do Dalton Trevisan, que é um senhor que este ano ou para o ano vai fazer 100 anos, está vivo. Uau! E é uma espécie de mito, pessoa, sombra. Ainda escreve? Há pouco tempo escrevia, agora não sei. É uma sombra que paira por Curitiba. Ele vive em Curitiba e as pessoas. Repete o nome? Dalton Trevisan. E as pessoas apostam que ele vai àquele restaurante àquela hora, mas vão lá e nunca ninguém o vê. Ele anda por ali. É uma espécie de sombra que atravessa Curitiba. E, portanto, estes nomes são nomes muito importantes em qualquer literatura. A Adélia Prado, que ganhou este ano um prémio e que se fala dela como merecedora de Nobel, não é? E pois. O Brasil nunca teve um Nobel. Pois, injustamente. Sim, claro. Nestas coisas não há justiça. Nos prémios nunca há justiça? Às vezes há. Mas isso é sempre muito... Sempre para quem ganha, não é? Sim, quem ganha. Acha-se sempre justiçado, depende da perspectiva, sim, não é? Sim. A pergunta, se eu te dirigisse a pergunta para os autores, os escritores, as escritoras que mais gostas na América, algumas estão neste livro, Conversas com Escritores, se bem que estão aqui escritores de várias zonas do mundo. Sim, ou seja, a ponto de partida não está aí nenhum escritor que eu não gosto. Pronto. Mas está aqui uma curadoria que pode ser uma resposta que se aproxime de alguns dos escritores que mais gostas? Sim, todos os escritores que estão aí eu gosto bastante. Dito de outra maneira, não é? É mais positivo, dito desta maneira. Eu gosto deles todos, e eu sou muito omnívora em termos de literatura. Eu gosto de muitos géneros, muitos estilos, muitas épocas. Não tenho... Sou bastante... Gosto de muita coisa. Também há muita coisa que eu não gosto, não é? Mas os que eu não gosto não os traria para aqui. Poderia trazer, eventualmente, se houvesse uma entrevista, e nós entrevistamos muitas pessoas de quem
não digo não gostamos, mas que pronto, não são propriamente pessoas que nós puséssemos nos topos das nossas listas. Mas enquanto freelancer vais atrás, não é? Há uma razão para ir lá, não é? A razão é jornalística e tem a ver também com... Ou seja, não é... Há pessoas que eu posso não gostar tanto, mas que às vezes as entrevistas que saem dali são ótimas. Exato. E não tem nada a ver com o meu gosto pessoal. E o inverso? E o inverso também existe. E esse é muito mau, é muito chato. Não é? Quando sais desiludida, não é? De alguém que gostas e gostas dos livros, não é? Mas eu aprendi a lidar com isso, que eu não vou para as entrevistas com grande expectativa. Não, com aquela coisa que vou entrevistar, o meu ídolo, nunca vou assim. Eu vou tão nervosa, vou igualmente nervosa para uma entrevista, seja com quem for. A não ser que que me avisem muito, aquela pessoa tem muito mau feitio, aquela pessoa é péssima, aquela pessoa trata mal as pessoas, aquela pessoa não sei o quê. E aí eu tento pôr assim uma espécie de não sei como chamar. Eu acho que a tua sobrancelha sobe. É verdade. Eu conheço-te um bocadinho. Que medo quando Isabel Lucas sobe a sobrancelha. Eu estava com um bocadinho de receio que a sobrancelha viesse muito arqueada. Porque tens um sorriso maravilhoso, mas uma sobrancelha... Eu não domino a sobrancelha. A tua sobrancelha tem vida própria. Tem, eu sei. As pessoas que me conhecem sabem. Pronto. Mas eu não consigo domá-la. Mas as pessoas que não me Quem está atento tem atenção à tua sobrancelha. As pessoas que não me conhecem não sabem, portanto, acham só que é um tique. Tu até relatas uma entrevista que foi talvez das mais curtas que tiveste, porque a tua entrevistada estava virada do avesso, claro, e nada generosa, e tu interrompeste a entrevista, deste por finalizada, e a tua sobrancelha devia estar no teto, não é? Pois não sei, eu não vi a minha sobrancelha nessa altura. Eu gostava de ver, que era para poder domar. Se eu visse a minha sobrancelha quando ela se levanta, eu conseguia talvez domar isto, mas não dá, a minha expressão trai-me. É assim, essa entrevista foi daquelas, foi um teste. Foi um teste de perceber que há conversas que não vale a pena continuar. É um sofrimento, não se tira nada dali, não é? Não vai sair mais nada. Não vale a pena tirar da pedra. E aquilo era para ser capa do Y. Ui, como é que fizeste com a expectativa da edição? Como é que eu fiz? Ela ainda me respondeu, não sei se 2 ou 3 perguntas, e eu usei essa informação com muita pesquisa de muitas conversas, muita leitura de livros, e fiz uma espécie de ensaio /perfil /crítica de 6 páginas. De 6 páginas. Ainda assim. Sim. Meu Deus, Isabel Lucas é esta pessoa. Isabel Lucas é esta pessoa das pedras, não é? Da aridez. Consegue escrever mais um lençol. A expressão lençol não podia faltar a esta conversa, porque nós sabemos que no nosso meio lençol é sempre a expressão para quando o texto é muito longo. Lá vem mais um lençol. E tu és especialista em bons lençóis, daqueles bordados e brancos, muito... São muitos Rodriguinhos. São muitos Rodriguinhos. Eu espero que não tenha muitos Rodriguinhos. Mas tens atenção ao detalhe, que isso não é o Rodriguinho, não é? É outra coisa. É o detalhe, eu acho que o detalhe ao é detalhe, aos pequenos detalhes, às descrições que nos colocam na situação. Sim, isso não é um Rodriguinho, mas é um tipo de jornalismo, é o tal jornalismo literário, não é, Isabel? Não sei, eu acho que quando estou a fazer reportagem, estou a fazer uma entrevista, tento levar quem está a ler ou quem está para o espaço, para uma espécie de partilha de espaço, não é? Nós temos acesso a qualquer coisa que a maior parte das pessoas não tem, e é a maneira de fazer chegar um cheirinho daquilo. E acho que a conversa é um ambiente de conversa, e na reportagem eu acho que é muito importante. E é uma arte. Há quem não a tenha, tu tens. Pois não sei, obrigada, mas eu tento levar um bocadinho e tento não abusar também disso, mas tento que sejam coisas que ajudem, no caso da entrevista, a iluminar um bocadinho a personagem, no caso da reportagem, a situar-nos no terreno. E o detalhe, acho que tem a ver mais uma vez, com o olhar também, não é? E se tu reparaste na minha sobrancelha que levanta, não é? Esse tipo de coisas. Da humanidade, não é? Sim, acho que é o que faz a diferença. Também acho. Eu agora tenho um áudio para tu ouvires e depois espero que a tua sobrancelha não arqueie muito. Ok. A Isabel Lucas é uma contadora de histórias nata.
como jornalista, viaja muito e nessas viagens vive muitas peripécias, pela sua forma de ser descontraída e, sobretudo, porque é muito distraída. E é exímia depois a transformar essas peripécias em boas histórias que fazem as delícias e as gargalhadas de quem as ouve. É também o caso das histórias da famosa porteira do seu prédio, que a Isabel de vez em quando vai partilhando nas redes sociais e que nos divertem muito. A Isabel tem essa capacidade de transformar o banal e o peripatético em boas histórias. A todos nos acontecem acidentes, peripécias, coisas inesperadas, mas nem todos temos essa capacidade de contar uma história a partir disso. Como entrevistador, essa capacidade também está muito lá. E o seu livro mais recente, Conversas com Escritores, é precisamente prova disso. Todas as entrevistas escolhidas para integrar esse volume têm uma história por trás. As suas entrevistas não são meras conversas ou meras trocas de perguntas e respostas. A Isabel constrói uma narrativa a partir dessas conversas. E porquê? Porque tem uma grande capacidade de escutar ativamente o entrevistado. É muito generosa, deixa-o falar, dá-lhe palco, faz-lhe perguntas que vão além do óbvio. Tenta encontrar o mistério que existe por trás do que vemos ou ouvimos. Isso é uma consequência da sua generosidade e da sua curiosidade. A Isabel está muito disponível para o outro. E a ficção é precisamente isso que exige. Sobretudo a curiosidade de imaginar uma outra coisa a partir do real, e uma grande disponibilidade para encontrar o especial dentro do banal. É por isso que, como sua editora, acredito que um passo natural para a Isabel Lucas seria aventurar-se no campo da ficção, fazendo uso precisamente dessa arte de contar histórias que ela inegavelmente possui. Até agora fez apenas algumas experiências, uma delas a meu convite para uma coletânea de contos, e creio que gostou, mas desde então não se aventurou mais. Talvez por lhe faltar tempo, que isso é inegável, porque é muito requisitada como jornalista cultural e é muito necessária, mas também talvez porque é muito humilde, o que faz dela também um encanto, é evidente. No entanto, como sua editora, acredito mesmo que a Isabel poderia dar esse passo, e por isso deixo-lhe esta pergunta. Isabel, existe uma ficcionista dentro de ti? Bom, acabamos de ouvir Clara Capitão, obrigado Clara, a editora da Isabel na Companhia das Letras, que aqui deixa um belo retrato da Isabel. Dá conta que, além de boa contadora de histórias, sabe tirar partido das suas distrações, que já aqui foram referidas. Nada se perde, tudo se transforma em bons textos e em redes, não é? Diz que é generosa, curiosa e que vais muito além do óbvio. Claro, e pergunta aqui algo óbvio, que não quer calar. Para quando um livro de ficção, um romance de Isabel Lucas? Vamos ouvir a resposta a esta pergunta na segunda parte desta conversa, além de algumas outras leituras, as músicas que a acompanham e outras surpresas. Isto tudo e mais na segunda parte, que podem ouvir a partir da manhã deste sábado. Aguenta coração, boas escutas. Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automobil, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobil.